Tudo bem? Eu sou Filomeno, da Terra das Finanças, e eu ajudo pessoas comuns, que têm alguma experiência ou não com investimentos, a atingir os seus primeiros R$ 100.000 investidos com tranquilidade. E hoje eu queria falar sobre por que o fato de você não ter dinheiro no final do mês, não te sobrar dinheiro no final do mês, não te impede de atingir os seus primeiros R$ 100.000 investidos. E eu falo especificamente de quando você junta todas as suas fontes de renda, salário, aluguel, qualquer outro dinheiro que entre, você junta tudo isso e no final do mês não te sobra nada, absolutamente nada para você investir, nem um centavo, nem uma moeda, zero. Você gasta absolutamente tudo, né? Não estou falando aqui das pessoas que guardam dinheiro, uma parte desse dinheiro especificamente para comprar algum tipo de fazer alguma compra, comprar alguma coisa que elas estão pensando em comprar, estão guardando para aquilo, ou já pensando em algum investimento, ou ainda para quem guarda dinheiro ou está fazendo um esforço adicional para poder quitar as próprias dívidas. É importante falar sobre isso porque as dívidas, elas corrompem o nosso patrimônio de uma maneira que a gente não consegue recuperar por meio dos investimentos. Então é muito importante quitar as dívidas o quanto antes. Elas têm um efeito muito negativo, muito nocivo no processo de acúmulo de riqueza, de patrimônio da gente. E eu falo sobre isso em outros vídeos. Eu queria também deixar bem claro que eu entendo um pouco do que você pode estar passando nesse momento. Eu sei das dificuldades, você não é a única pessoa que passa por isso. Eu entendo que você tem as suas obrigações, tem as suas dificuldades, tem os seus pagamentos para fazer. Eu não sei quais são, eu não conheço, eu não sou você, não tenho como saber isso. Mas queria que você soubesse que existe uma solução. Não quero dizer que essa solução é fácil, ela não é fácil. Mas eu queria dizer que existe uma solução e é isso que eu vou propor aqui. Porque a partir do momento que você entende que o dinheiro, assim como o tempo, é uma questão de prioridade, você vai começar a perceber que é aquele lugar onde você põe a sua atenção, para onde você investe os seus recursos, para onde você manda o seu dinheiro ou o seu tempo, aquilo ali é o que está consumindo os seus recursos. Então é importante perceber que a gente tem 24 horas só. Todos nós temos 24 horas, mas algumas pessoas são capazes de fazer mais nessas 24 horas do que outras. Né? Então se a gente descontar 8 horas de sono aí, sobram 16 horas por dia para todas as pessoas do mundo para fazerem aquilo que elas precisam fazer. E algumas pessoas conseguem fazer mais, outras conseguem fazer menos, baseado no onde elas colocam a atenção, a sua atenção. E nesse ponto, em relação a dinheiro, existe uma questão de prioridade. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Também queria falar da importância do investimento para o futuro. Quando você decide poupar uma parte do dinheiro que você está ganhando, está recebendo, para investir para o seu futuro, você está, na verdade, guardando dinheiro para você mesmo, para a sua versão futura. E eu posso garantir para você que quando você chegar numa certa altura da vida, não sei que idade você tem hoje, mas é possível que você, quando chegar próximo dos seus 60, 70 anos, você vai desejar, nesse momento atual, ter poupado mais e ter investido mais para você mesmo. E eu falo dessa questão do dinheiro ser uma prioridade ou não, porque, por exemplo, você pegar o dinheiro e gastar o dinheiro com brinquedos, não está errado, não está certo, é só uma opção. E quando eu falo brinquedo, eu estou falando brinquedo mesmo, porque podem ser brinquedos de criança, né? Mas podem ser brinquedos de adulto também. Os adultos também têm muitos brinquedos. Tem os seus celulares, tem os seus gadgets, né? Os seus aparelhos eletrônicos, tem as suas viagens, tem as suas festas, tem as suas roupas, os seus acessórios. Tem uma série de coisas que a gente gasta dinheiro para se divertir. Né? Sair, beber com os amigos, se divertir com a família, comer num restaurante legal. Não existe absolutamente nada de errado com isso. É sobre isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que isso está errado, mas isso é uma opção. Quando você opta em guardar o dinheiro em vez de gastar com determinadas coisas, muito provavelmente o que você está pensando é, poxa, eu prefiro curtir isso agora, né? Eu prefiro ter essa alegria agora do que poupar esse dinheiro para o futuro. E é muito comum as pessoas acharem e falarem isso, né? Que o grande problema é que elas ganham pouco. Né? Você pode estar pensando isso também. Poxa, mas eu ganho muito pouco, como é que eu vou guardar? Eu não mal consigo pagar minhas contas no final do mês. E o que eu queria dizer para você é que essa questão de ganhar pouco, ela depende muito da forma como você vê. Existem pessoas que ganham 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais e que acreditam que o dinheiro que elas ganham não é suficiente para pagar as contas.
E existem pessoas que ganham muito menos, salário mínimo, um pouco mais do salário mínimo, e que dão conta de viver e de pagar as próprias contas, e pagar, enfim, levar uma vida relativamente feliz. Como que elas fazem isso? Bom, a primeira questão é entender que se você não tomar cuidado, se você ganha 100 mil reais, mas se você usar todo esse dinheiro, e acredite, existem muitas formas de fazer isso, existem muitas formas de você gastar dinheiro. Se você usar todo esse dinheiro para pagar contas e para comprar objetos, o dinheiro não vai dar no final do mês mesmo 100 mil reais. Prova disso são as inúmeras celebridades que ganharam milhões e milhões e milhões e milhões de dólares, nem de reais, e que chegaram num ponto da vida e estavam sem dinheiro nenhum. Alguns exemplos envolvem, por exemplo, o Mike Tyson, um grande boxeador conhecido no mundo todo, chegou a uma fortuna aí próxima, acho que de 400, 600 milhões de dólares, ganhou muito dinheiro durante a carreira, é uma pessoa conhecida em praticamente todos os cantos do planeta, e isso rendeu muito dinheiro a ele, mas chegou um ponto da vida dele em que ele estava falido. Na verdade, ele não tinha zero, ele tinha menos que zero. Michael Jackson também, e se você procurar, se você entrar no Google aí, digitar celebridades perderam dinheiro, celebridades falidas, você vai encontrar muita gente. Como é que alguém consegue gastar 400 milhões de dólares em uma vida, né? Consegue, existem muitas formas de fazer isso, muitas formas de fazer isso. Também tem muita gente que pensa assim, poxa, mas eu quero viver a vida, eu quero aproveitar o agora, é o que eu tenho, é o presente, tem inclusive uma expressão em latim que fala carpe diem, né? Aproveite o seu dia. E para quem pensa assim, eu diria que eu concordo com isso, você realmente tem que aproveitar o que você tem agora, nesse momento. Mas você também pode investir no seu futuro, também pode cuidar do seu futuro. Dá para fazer as duas coisas, dá para fazer as duas coisas com relativa tranquilidade. Como? Bom, uma das formas é fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Separando o dinheiro para investir, curtindo a sua vida, sendo feliz, fazendo as coisas que você gosta com aquele dinheiro que sobra. Então você está ponderando os dois. Existem várias regras para isso, mas uma regra clássica aí seria a regra do 80-20. 80% você usa agora, 20% você guarda para investir e para colocar nos seus investimentos e criar riqueza para você no futuro. Tem também o pessoal que fala assim, poxa, eu não vou me preocupar com isso porque, afinal de contas, eu vou me aposentar e eu estou pagando a Previdência Social há muito tempo e quando eu me aposentar eu vou receber um dinheiro do governo, o INSS vai me pagar. E eu queria contar uma história para vocês em relação a isso. Minha primeira carteira de trabalho eu tirei com 14 anos de idade, né? Uma criança ainda. E na época eu morava em São Paulo. Eu me lembro até hoje que era um dia frio, assim, São Paulo tem uns dias terríveis, né? E tinha que ir bem cedinho lá no posto do trabalhador para tirar a carteira de trabalho, e eu acordei cedo, minha mãe foi comigo, claro, tinha que assinar lá para mim como responsável, e eu não estava muito feliz, não estava muito convencido que aquilo era uma boa ideia não, sabe? De acordar cedo, começar a trabalhar, 14 anos, pouquíssimos, quase nenhum outro amigo meu dessa idade trabalhava já. Eu achava aquilo ali, eu não estava muito convencido não. E a minha mãe falou assim, olha, você pode pensar pelo lado positivo, né? E minha mãe estava certa na época, era assim que se pensava mesmo naquela época. O que a minha mãe falou foi, se você começa a trabalhar agora, com 14, quando você chegar perto dos seus 40, talvez 40 e poucos, quase 50, você já vai poder se aposentar. E os seus amigos não, seus amigos vão começar a trabalhar mais tarde, então eles vão se aposentar depois. Ou seja, o que você está fazendo agora, você está comprando tempo, você está ganhando tempo, né? E eu pensei assim, poxa, pode ser interessante mesmo essa ideia. E minha mãe não estava errada, minha mãe estava certa, era assim mesmo que se pensava naquela época. Mas agora que eu estou nos 40 e poucos aí, adivinha só, a regra da Previdência mudou. Já não funciona mais assim. Eu já não posso me aposentar mais, nem se eu quisesse. A regra agora é outra. Agora eu preciso aguardar mais tempo, eu preciso trabalhar mais. E quem garante que daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, isso não vai ser diferente, vai ser pior, ou talvez nem tenha dinheiro para pagar todo mundo. Afinal de contas, a Previdência hoje, meados de 2020, ela já é deficitária, ela está dando prejuízo, e muito prejuízo. Ou seja, não existe garantia que você vai receber isso. É perigoso pensar assim, é perigoso você pensar que está tudo garantido para o futuro. O futuro não é garantido de forma alguma, mas quando você olha para a Previdência Social, você já tem uma boa indicação de que as coisas
não deve melhorar tão rapidamente. Então, cuidado com essa ideia. Então já falamos um pouco aqui do que a gente precisa tomar cuidado, mas assim, qual seria o jeito errado, qual seria uma forma errada de resolver esse problema, então, de não sobrar dinheiro no final do mês? Um problema desse, ele pode ser piorado, inclusive. Uma forma que não é nada boa de resolver isso é você começar a usar a famosa filosofia da pobreza. O que é a filosofia da pobreza? A filosofia da pobreza é o seguinte: então tá, a partir de hoje eu vou economizar cada centavo, eu vou economizar cada moeda, eu vou transformar a vida da minha família no inferno, eu vou brigar com todo mundo, eu vou arrumar confusão se me derem um troco errado, faltando 10 centavos, eu vou guardar tudo, enfiar debaixo do meu colchão porque assim eu tenho certeza absoluta que eu vou garantir meu futuro. Calma, a filosofia da pobreza, ela implica em você viver mal o momento. E eu falei um pouco ali atrás que é importante você pensar no presente também. Eu me lembro aí no final dos anos 80, começo dos anos 90, uma novela muito famosa da Globo, já entreguei minha idade aqui, então não tem problema falar, né? Eu assisti essa novela, chama Tieta, eu acho que talvez alguns de vocês lembram dessa novela. Foi uma novela muito famosa, e a personagem principal, a Tieta, ela saiu de uma cidadezinha pequena e foi morar em algum lugar, sumiu durante um tempo, mas ela mandava dinheiro todos os meses para o pai dela, e pelo que parecia na novela, um bom dinheiro, e o pai dela recebia esse dinheiro e não usava esse dinheiro para praticamente nada. O pai dela tinha uma outra família, se não me engano vivia com a madrasta da Tieta e tal, e eles viviam numa miséria absoluta, e o pai dela guardava esse dinheiro todo. Por que guardava esse dinheiro todo? Porque na crença dele, provavelmente em algum momento ia fazer sentido aquilo. Eu sei que existe uma reviravolta na novela, que a Tieta chega lá nessa cidade e aí, enfim, alguém descobre que esse senhor recebia esse dinheiro, o pai dela recebia o dinheiro, e aí vão ver e ele guardava o dinheiro dentro do colchão. Na verdade, aquele dinheiro que ele recebeu durante todos aqueles anos estava guardado dentro do colchão e já não valia nada, zero, porque a inflação tinha acabado com o valor daquilo. Quem conhece aí uma história dos anos 70, anos 80 no Brasil, sabe que a inflação no Brasil era altíssima, então o dinheiro guardado embaixo do colchão ele se desvalorizava muito rápido. Ou seja, ele viveu como um pobre, miserável, durante tanto tempo, guardando dinheiro dentro do colchão, e tudo isso foi em vão, porque o dinheiro perdeu valor. Então, cuidado com a filosofia da pobreza. Essa não é uma boa forma de resolver isso. A melhor forma de você resolver isso é você começar a pensar e repensar como é que o seu dinheiro está sendo gasto. Pensar principalmente naquilo que você compra, se o que você está comprando tem algum significado, se aquilo realmente é necessário. Tá? Eu falo porque a gente vive numa cultura, a cultura do consumismo, a cultura que incentiva muito o consumo. E nem sempre as coisas que a gente compra, que a gente vai atrás, elas têm algum valor prático para a gente. Existe uma filosofia de vida que cresce muito hoje no mundo, chamada minimalismo, que ao contrário do que muita gente pensa, essa cultura não prega a ideia de você viver sem absolutamente nada, não é isso. Mas ela procura abrir os olhos da gente para o que a gente está fazendo de verdade com a nossa vida, para o que a gente anda prestando atenção. Então, se a gente está prestando atenção numa roupa, num objeto, em algo que a gente quer comprar, e a gente quer comprar porque aquilo tem valor para a gente, porque a gente gosta, porque vai fazer diferença na nossa vida, tá tudo bem. Agora, se a gente começa a comprar coisas, acumular coisas dentro de casa e não usa para nada, a gente tem que começar a repensar. Primeiro, se essas coisas precisam estar dentro de casa, a gente poderia doar, vender, fazer um bazar, repassar para quem pode usar, para quem precisa de verdade. Ou, aí vem a segunda parte que é mais importante, não ter comprado no primeiro momento e não comprar mais. Então, antes de você sair comprando tudo que você acha que você precisa, talvez você não precise. Talvez aquilo que você esteja comprando agora vá ser usado para alguma coisa, talvez não. Será que realmente você está comprando porque você precisa ou porque você quer impressionar alguém? Ou porque aquilo te traz algum status? Será que esse status é realmente importante para você? Ou será que é algo que você colocou na sua cabeça que se você tiver vai ser melhor? Começar a pensar sobre isso é o primeiro passo para você entender as suas contas, entender o que você anda fazendo e enxugar isso de forma que você consiga reservar um dinheiro para poder investir. E aí, eu vou falar aqui por último de uma dica muito, muito, muito importante,
que é para você começar a colocar em prática agora. Você pega um papel, pega uma caneta, desenha isso que eu vou te falar, desenha isso no papel, desenha isso na caneta, cola esse papel, em algum lugar que você pode ver e comece a refletir sobre isso. Então o que você vai fazer? Você vai imaginar que existe uma caixa, você não precisa pegar uma caixa de verdade, tá? Não é prático fazer isso, mas você vai imaginar que existe uma caixa, tá? E dentro dessa caixa, você colocou todo o dinheiro que você recebe por mês. Então, o seu salário, de repente você recebe uma ajuda, de repente você recebe aluguel, não sei. Tudo que você recebe você coloca dentro dessa caixa. Então essa caixa ali vai estar cheia com todo o dinheiro que você recebeu. Você vai então dividir essa caixa ao meio, né? 50% para cada lado, 50% para um lado, 50% para o outro. Os 50% desse lado aqui, você vai usar para pagar todas as despesas essenciais. O que são despesas essenciais? Saúde, moradia, vestimento, alimentação, transporte, tudo aquilo que você precisa para viver. Mas dá para viver sem transporte? Dificilmente. Dá para viver sem vestuário? Não, não vai ser nada bom viver sem roupa. Então, assim, você precisa, são coisas essenciais. Esses 50% são para isso. Os outros 50%, a outra metade da caixa que sobrou, você, em vez de dividir ela no meio de novo, você vai dividir um pouquinho para o lado, de forma que uma parte dessa caixa fique com 30% e outra parte 20%. Você vai então tirar esses 20% e esses 20% vão ser os que você vai usar para investir para o seu futuro, para montar o seu patrimônio, para garantir a sua riqueza, para garantir sua independência financeira, para realizar os seus sonhos lá na frente. Os outros 30% que sobraram, esses vão para as despesas não essenciais. O que são as despesas não essenciais? Tudo o que não é, né? Tudo que não é essencial, óbvio. Então, academia, o plano de celular, a saída com os amigos, a roupa nova, o novo modelo de celular, a viagem. E aí, assim, esses 30% você vai usar para isso, né? De maneira que você não tenha que mexer naqueles 20%. Porque a ideia, normalmente, a gente começou a conversar nesse vídeo aqui pensando assim, poxa, não sobra dinheiro no final do mês. Ou seja, eu pego todo o dinheiro que eu recebo, pago tudo que eu tenho que pagar, não sobra nada. Certo? Pois não é disso que eu estou falando. A questão é, agora você vai pagar o essencial e em seguida você já vai separar o dinheiro que é para você investir. Só depois é que você vai usar o dinheiro para os gastos não essenciais. Percebe a diferença? Você está guardando dinheiro para você no futuro, você está pagando as suas contas essenciais, você está vivendo, você está cuidando da sua saúde, alimentação e tudo mais. E aí o que sobra é que você vai usar para suas despesas não essenciais. E eu entendo que se você nunca pensou assim, ou se você está começando com isso agora, você muito provavelmente vai precisar de um certo tempo para se ajustar com isso. Você vai precisar entender o perfil das suas contas, separar melhor tudo isso, e aí sim você vai poder começar a estruturar isso. Tá tudo bem, desde que você não pare, desde que você comece e vá. Então, se hoje você economiza, você não conseguiu fazer 20%, só 10%, tudo bem. Mas procure melhorando sempre. Porque uma coisa eu posso garantir para você. A partir do momento que você começar a investir esse dinheiro que você está poupando, que você começar a ver ele render, você vai se sentir muito motivado. Você vai perceber que todo esse esforço que você tem que fazer aqui está valendo a pena. Você vai começar a ver o seu montinho crescer. E não tem problema começar com ele pequeno. Lá atrás a gente falou um pouco sobre essa questão de ganhar pouco, ganhar muito, mas eu tenho certeza absoluta que aí onde você mora, na sua cidade, na sua região, você já deve ter encontrado pessoas que ganham pouco, pessoas humildes, que ganham talvez menos que você, salário mínimo até menos, mas pessoas que trabalharam a vida toda e que juntando um pouquinho, essas pessoas conseguiram comprar a casa, comprar coisas para elas, viver com dignidade e atingir aquilo que para elas é o significado de felicidade. Né? Felicidade é uma coisa muito relativa, cada um tem o seu. Não vou falar sobre isso aqui. Mas perceba, do mesmo mundo em que vivem pessoas que não conseguem, em uma vida,
sobreviver com alguns milhões e milhões de dólares, existem pessoas que ganham muito menos e que conseguem chegar lá. Por quê? Porque faz diferença você ir usando o tempo ao seu favor. Você economiza um pouquinho, investe, investe. Eu tenho certeza que quando você começar a ver o seu montinho crescer, você vai ficar muito mais motivado para olhar para isso. Mas para começar, faça esse exercício e eu tenho certeza absoluta que se você se empenhar, você vai conseguir. Tá? Vai por mim.